Boa noite, primeiro ano. Eu sou Arivan Sampaio, seu professor de física. E hoje nós vamos estudar sobre o movimento uniforme e sua função horária. Tá? Nessas aulas nós vamos precisar dos conceitos que nós estudamos anteriormente, como a ideia de posição, de deslocamento, não confundir deslocamento com trajetória, né? Lembrem-se que a trajetória, se um corpo parte do corpo A e chega ao ponto B, o caminho que ele percorreu é o que nós chamamos de trajetória, mas o deslocamento leva em consideração apenas a posição inicial e ou melhor, vamos alinhar melhor isso aqui. A posição inicial e a posição final, né? Posição inicial e posição final, ok? Esse que é o deslocamento, que nós vamos chamar de ΔS, tá bom? Não esqueçam isso, não confundam. E além desse conceito, também um conceito importante é o conceito de velocidade. Estudamos a velocidade média e vimos que nós calculamos a velocidade média dividindo a variação de espaço, o deslocamento, representamos por ΔS, e dividindo isso pelo o tempo necessário para se percorrer esse espaço, percorrer o ΔS. Né? Essa razão que nós chamamos de velocidade média. Tá? Também vimos o conceito de velocidade instantânea, é aquela velocidade no momento em que ela ocorre, né? No intervalo de tempo muito pequeno, muito próximo de zero. Isso é o que nós chamamos de velocidade instantânea. A palavra instantânea é aquilo que ocorre no intervalo de tempo muito curto, em tempo real, um intervalo de tempo muito pequeno, muito próximo de zero. Tá? Esses conceitos são importantes e vamos agora estudar o conceito de, na verdade, estudar o movimento uniforme e a sua função horária. O movimento é do tipo uniforme quando o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Tá? A figura que está aí vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Por exemplo, veja esse carro amarelo. Ele percorre, imaginemos que ele percorre esse espaço de 60 km em um intervalo de tempo de 1 hora. Bom, se ele percorre 60 km em 1 hora, veja, ele vai percorrer 30 km em quanto tempo? Bom, 30 km é a metade do espaço, né, anterior, dos 60 km. Se ele levou 1 hora para percorrer 60 km, ele vai levar apenas a metade, meia hora para percorrer 30 km. E para percorrer 15 km, ele vai levar o que aí? Um quarto de 1 hora, né? 60, ou melhor, 15 km é metade de 30. Se ele levou um intervalo de tempo aqui de 30 minutos para percorrer 30 km, para percorrer 15 km ele vai precisar de apenas 15 minutos. Okay? Qual é a ideia aqui? A ideia é que o carro em intervalo de tempos iguais, ele percorre espaços iguais. Agora, por que isso ocorre? Qual a característica principal do movimento uniforme? A característica principal do movimento uniforme está na sua velocidade. O móvel vai percorrer
espaços iguais em intervalo de tempos iguais se a sua velocidade média é uma constante, tá? Se a velocidade desse carro não muda ao longo do tempo. A velocidade é sempre a mesma, a velocidade constante. É isso que vai caracterizar o movimento uniforme. Se alguém pergunta para você o que é um movimento uniforme, você responde facilmente dizendo aquele movimento em que a sua velocidade é constante, ela não muda ao longo do tempo. A sua velocidade não varia ao longo do tempo. Ou seja, a velocidade inicial do carro é igual do móvel, é igual a sua velocidade final, que é igual à velocidade média. Tudo é igual. Não muda. A velocidade final é igual à velocidade inicial, que é igual à média das velocidades. Não muda, é uma constante. Tá bom? Importante dizer que a velocidade desse móvel é constante, correto? Mas é diferente de zero. O móvel com velocidade zero tem velocidade constante, verdade? Mas não podemos afirmar se o móvel está em movimento com velocidade zero. É verdade? Então, se o móvel não está em movimento, se o móvel apresenta velocidade zero, de fato a velocidade não muda, então velocidade constante, né? Mas no movimento uniforme nós vamos desconsiderar essa velocidade zero. Um exemplo de movimento uniforme, uma aproximação de movimento uniforme, é uma nave espacial, né? Ali não há resistência do ar, não está sob a ação de um campo gravitacional, então não tem uma força ali que altere o movimento, né, do móvel. Então, por aproximação, dizemos que o movimento é uniforme, ou seja, a velocidade com que ela escapa do campo gravitacional, ela permanece indefinidamente com aquela mesma velocidade. Tá? Por isso é importante que as naves espaciais elas consigam escapar do campo gravitacional com a maior velocidade possível, porque é essa velocidade que ela vai manter enquanto percorre o espaço, né? Mas é uma aproximação, porque se formos bem rigorosos, ainda assim há variações de velocidades, porque ela se aproxima de outros planetas. Bom, e sofre a influência desses campos gravitacionais, né? Mas é desprezível isso. Um exemplo também de movimento uniforme, podemos pensar assim, é o do ponteiro de um relógio analógico, né? Ele percorre aquele ângulo de 360 graus no intervalo de 1 hora. Ele varre todo o relógio no intervalo de 1 hora. E é bom que seja constante mesmo essa velocidade, porque quanto menos for constante, mais o relógio atrasa ou vai adiantar. Isso não é desejável em um relógio, né? São exemplos de movimento uniforme. Mas no dia a dia é fácil você perceber movimento uniforme? Não, não é fácil você perceber, obter exemplos de movimento uniforme quando há um intervalo de tempo, né? Você pode estar pensando que você consegue caminhar com uma velocidade uniforme, mas não é bem assim, né? Se nós tratarmos com rigor, observarmos com mais cuidado o seu movimento, vamos perceber que há variações nessa velocidade, ou seja, essa velocidade não é constante, né? Então, se não é constante, não é movimento uniforme.
Ok? Vou levar vocês agora para um site. Inclusive recomendo ele para vocês. Já está aberto aqui, está enquadrado, tá visível aí. É o site do FET. Aí nesse site vocês vão ter acesso. Deixa eu entrar aqui. Vou entrar aqui para vocês. FET vocês vão ter acesso a várias simulações em física, química, biologia. Tem algo em matemática também. Deixa eu dar um pause aqui enquanto ah, certo, entrou, né? Nós temos experiência em simulações na área da física, química, matemática e ciências da terra e biologia. Bom, nesse momento nós então estamos interessados em física, né? Tá? Tem diversas simulações e eu vou explorar essas simulações quando for possível, tá? Se você está interessado só em movimento, você pode optar só fazer essa seleção só de experimentos, lançamento oblíquo, sistema massa-mola, conservação de energia e outros. Bom, eu abri aqui o do que nos interessa nesse momento. O editor chamou de o homem em movimento. Eu vou chamá-lo de o sujeito. Bom, o que nós temos aqui basicamente é o seguinte: nós temos aqui uma dimensão em que o homem, o indivíduo, o sujeito pode se deslocar. Aqui nós temos a origem dessa trajetória, como vocês já conhecem, e nós estamos interessados na velocidade. Então, vamos dar a esse sujeito uma velocidade, por exemplo, 0,5 metros por segundo. Vou dar um start aqui. O que é que nós percebemos aqui? O tempo está passando e o indivíduo está se deslocando para a direita, no sentido positivo da trajetória, né? A sua posição está aumentando e a sua velocidade é constante. Essa é a característica do movimento constante. A velocidade não aumenta nem diminui, né? Ali nós temos, ele encontra um obstáculo e para. O tempo continua contando, mas ele não tem energia o bastante para ultrapassar essa barreira. Tá? Se nós dermos uma... Só lembrando do conceito que nós já estudamos antes, quando o sujeito se deslocou para a direita, ele estava no movimento progressivo ou retrógrado. Movimento progressivo, né? Ele estava se deslocando no sentido positivo da trajetória. Essas posições estavam aumentando com o tempo, né? Se nós atribuirmos a esse sujeito uma velocidade negativa, a mesma velocidade, mas negativa, né? Ou seja, menos 0,5 metros por segundo, o que vai acontecer? Agora o sujeito se desloca no sentido oposto ao positivo, né? A orientação positiva da trajetória. Ele vai estar percorrendo espaços iguais, intervalos de tempos iguais. Sua velocidade é constante, pois está claro que não muda, né? Só que é negativa. Esse sujeito agora, ele executa um movimento progressivo ou retrógrado? Agora o movimento é retrógrado, né? Pois ele se desloca no sentido... A moto. O movimento agora é retrógrado, pois ele se desloca no sentido contrário à trajetória.
ao sentido positivo da trajetória. Se nós podemos atribuir uma velocidade maior, 2 metros por segundo, aconteceu como o esperado, né? Agora ele passou pela origem, assume posições positivas, a sua posição está mudando, mas a sua velocidade é a mesma. Quando ele alcança a barreira, não pode ultrapassar, ele para, ou seja, a sua velocidade zera. Ele está em movimento uniforme, com velocidade zero? Não está. Não está em movimento uniforme. Nós consideramos que ele não está em movimento uniforme. Velocidade zero está indicando aqui a ausência de movimento, né? Logo, não é movimento uniforme. Ok? Aqui também nós podemos brincar com a aceleração do móvel, mas esse é um assunto para a próxima aula. Eu voltarei nesse experimento em outro momento, nessa simulação de movimento em outro momento, tá bom? Nós trabalhamos o movimento uniforme qualitativamente, mas falando de valores, quantitativamente, como nós trabalhamos o movimento uniforme? Nós trabalhamos com o movimento uniforme através da matemática, através de sua função horária, né? Para isso, vamos considerar essa figura, ela vai nos ajudar a chegar na função horária do movimento uniforme. Nós temos aqui um móvel que apresenta a primeira posição, a posição inicial, no tempo igual a zero. E no segundo instante, nós temos a sua posição final, num tempo final que eu vou chamar de t. Então, tempo inicial é zero, tempo final eu chamei de t, posição inicial S0, posição final S. Tá? Da velocidade média, que nós já aprendemos, vamos escrevê-la aqui. A velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Eu posso escrever também essa equação como a variação de espaço como posição final eu vou chamar de SF, porque já estamos acostumados, né, com SF, menos, não, chamar de SF não. Podemos escrever essa razão como variação de espaço, como sabemos, é a posição final menos posição inicial. E a variação de tempo, na verdade, é o tempo final menos o tempo inicial. Uma observação, vocês não estão bem habituados, talvez. A posição final, estou representando aqui só por S, não S, F de final. Assim como o tempo final apenas por T e não T final, tá bom? E outra coisa, a variação sempre é uma subtração entre o valor final menos o valor inicial. Percebe que é uma coisa que se confunde muito ainda, né? Atento a isso. Daí nós temos que a posição final menos a posição inicial, repetimos, e o tempo final menos o tempo inicial, dissemos que era zero, porque foi quando nós começamos a contar o tempo, né? O tempo inicial zero. Então nós podemos simplificar isso só como apenas como posição final Então podemos simplificar esse cálculo, escrevendo posição final menos posição inicial, dividido por t menos 0 é t. Ok? Portanto, velocidade média é igual a posição final menos a posição inicial dividido para t, para esse caso. Vamos lembrar que o movimento é uniforme. Portanto, a sua velocidade média é a velocidade instantânea, né? É v. Vamos
chamar apenas de v, v de velocidade, ela é constante, né? Ao longo do tempo. Mas lembremos que a velocidade média é uma constante aqui, né? Pois o movimento é uniforme. Essa velocidade média vamos chamar apenas de v, pois ela não muda ao longo do tempo. Lembra, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é igual à velocidade média. Vamos chamar isso só de v, é a mesma velocidade para o movimento uniforme. Então v é igual a posição final menos posição inicial dividido por t. Vamos alinhar isso aí. Melhor. Tá, ficou feio, né? Vamos reorganizar essa igualdade. Né? Nós temos posição final menos posição inicial igual velocidade que multiplica o tempo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou fazendo essa multiplicação cruzada. Ó. Tá? Velocidade vezes tempo, VT. S menos SO vezes 1, vocês não estão vendo, porque aqui está subtendido tem 1 abaixo do V. Né? Portanto, nós temos posição final menos posição inicial. Reorganizando essa igualdade, levando a posição inicial para o segundo membro, ela vai positiva, mais VT que já estava, velocidade vezes tempo que já estava no segundo membro. Tá? Eu só trouxe a posição inicial, eu apenas trouxe a posição inicial para o segundo membro, somando o VT que já está lá. Tá bom? Olhem para esta equação. Percebam que ela partiu da equação da velocidade média, que nós já estudamos, mas com uma característica, que essa velocidade é constante. Tá? E nós chegamos a essa equação, posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa equação é a chamada função horária da posição do movimento uniforme. Tá bom? Eu vou escrever aqui. A função horária da posição do movimento uniforme é uma equação que nos traz a seguinte informação. É possível calcular a posição que qualquer móvel assuma quando sabemos a sua posição inicial e a velocidade. Quando sabemos a posição inicial e a velocidade desse móvel, velocidade constante, podemos calcular a posição que esse móvel assume num certo instante t. Vou repetir isso. Essa equação horária do movimento uniforme, ou função horária do movimento uniforme, ela nos nos dizendo o seguinte, que é possível você calcular a posição final de qualquer móvel, desde que você tenha a sua posição inicial, sua velocidade e um instante de tempo. Lembre-se que nós estamos falando de movimento uniforme, portanto essa velocidade é constante. Eu vou falar isso de outra forma. A função horária da posição do movimento uniforme, ou equação horária da posição do movimento uniforme, é uma equação que nos está nos dizendo o seguinte: se você tem a posição inicial de um móvel, ponto de partida, a velocidade desse móvel, lembre-se, velocidade constante, você pode calcular
onde esse móvel estará num certo instante de tempo. Vamos fazer rapidamente um exercício usando sobre o movimento uniforme. Eu vou trazer ele aqui. A questão diz o seguinte. Bem, o móvel desenvolvendo velocidade escalar constante. Velocidade constante, né? Isso já indica que nós estamos falando de movimento uniforme. Muito bem, um móvel desenvolvendo velocidade escalar constante sobre uma trajetória retilínea e orientada passa pela posição 20 metros aos 4 segundos e pela posição 36 metros aos 6 segundos. Nós temos uma trajetória aqui, retilínea. Nessa trajetória, o móvel passa pela posição 20 metros, ou seja, a trajetória está orientada, ou melhor, graduada em metros. O móvel passa pela posição 20 metros no instante t igual a 4 segundos. E passa pela posição 36 metros no instante t igual a 6 segundos. Né? Determinar a função horária do espaço do móvel e classificar seu movimento como progressivo ou retrógrado. Muito bem. Vamos escrever aquela função horária aqui embaixo. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Bom, encontrar a função horária da posição no movimento uniforme implica encontrar qual é a sua posição inicial e a velocidade desse móvel. Em mãos, com esses valores em mãos, esses valores numéricos, possivelmente, vocês substituam aí, então vocês terão a função horária do movimento uniforme. Ok? Para calcular a velocidade desse móvel, bom, pela leitura vocês já devem ter deduzido como se calcula a velocidade média desse móvel. Professor, velocidade média? Aqui é a velocidade média? Sim, o movimento é uniforme, é a velocidade, o V, é a mesma velocidade média, que é a mesma final, que é a mesma velocidade inicial, ok? Velocidade uniforme, constante. Eu estou usando a fórmula da velocidade média, como já de costume. E a variação de espaço dividido pela variação de tempo. A variação de espaço é a posição final menos a posição inicial, ok? Ou seja, 36 menos 20. Posição final 36 menos a posição inicial 20. E o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse espaço considerado. Vamos ver a diferença. Desculpa. Ou seja, o tempo final 6, tempo inicial 4. 36 menos 20 dá 16. 6 menos 4, 2. Então nós temos aqui uma velocidade média de 8 metros por segundo. Né? O espaço está dado em metros e o tempo é dado em segundos. Então encontramos já a velocidade média desse móvel. A velocidade desse móvel, a velocidade é constante, é 8 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo o móvel percorre 8 metros. Então veja, em 1 segundo ele percorre 8 metros. Então em 2 segundos percorre 16 metros. Em 3 segundos percorre 24 metros. Em 4 segundos esse corpo percorre 4 vezes 8, 32 metros. Ok? Encontramos a velocidade do móvel. É 8 metros por segundo. Só falta encontrar a posição inicial do móvel.
A posição inicial do móvel é 20 metros? Não, a posição inicial do móvel, como nós deduzimos a fórmula, a posição inicial do móvel é aquele que se dá no instante t igual a zero. A posição inicial corresponde ao instante que você começa a contar o tempo. O tempo começa a contar do zero, ok? É uma pegadinha essa questão. É uma pegadinha essa questão, tá? Quer dizer, não é das melhores pegadinhas, mas tem muita gente que confunde isso. Então vamos lá. Nós deduzimos a equação horária do movimento uniforme considerando o instante inicial, ou melhor, a posição inicial, aquele que se dá no instante zero, ou seja, na contagem do tempo. Esse instante aqui é o instante zero? Não é. É o tempo igual a zero? Momento inicial? Não. Não é. Ele é 4 segundos após iniciar essa contagem do tempo. Ou seja, o móvel partiu daqui, ó. Vou complementar assim para destacar. Mais ou menos aqui o móvel se encontrava. Portanto, aqui seria a posição inicial, a posição 0 metros. Né? Quem garante que é zero? É zero? Quem garante que é, né? Eu estou cometendo aqui um erro, aqui, um engano. Eu não sei qual é essa posição. Eu sei que é uma posição correspondente a 0 segundos. Qual é essa posição? Né? Qual é essa posição? É zero? Talvez, mas talvez não. Vamos ver. Vamos pensar um pouco. Olha só, o móvel percorre 8 metros a cada segundo. Como eu disse, em 2 segundos percorre 16 metros. Em 4 segundos percorre 32 metros, lembra? Olha só, daqui para cá tem um intervalo de 4 segundos. Então, daqui para cá o móvel percorreu 32 metros. Ou seja, daqui para cá tem 32 metros. Então, que posição é essa aqui? Né? Que posição é essa? Daqui para cá está 32 metros. Como é que a gente faz isso? Quando eu quero saber essa posição aqui, eu faço a posição final menos a inicial, né? Esse intervalo, esse espaço aqui é a posição final menos a inicial, veja. Posição final menos posição inicial. Posição final é 20. A posição final menos a inicial, que é esse intervalo aqui, deu 32 metros. Então, vamos colocar aqui 32 metros. A posição final eu sei. Bom, naquele intervalo considerado é 20 metros. Menos a posição inicial, que seria essa aqui, eu não sei, é o x ali. Mas eu sei que isso dá 32 metros, ok? Daqui para cá nós descobrimos que dá esses 32 metros. Então quem é x? X, ou seja, menos x, né? Menos x é 32 menos 20. Menos x igual 32 menos 20 dá 12. É verdade, 12. Mas eu não quero x, eu não quero menos x, eu quero x. Portanto, eu multiplico tudo isso por menos 1. Menos 1 vezes x. Desculpa. Menos x vezes menos 1 dá x igual a menos 12 vezes 1, menos 12. Olha só, não é zero. Né? O móvel não partiu da posição inicial igual a zero. Ele partiu da posição inicial, e agora eu apago aqui. Ele partiu da posição inicial igual a menos 12 metros. Ok? Pensem sobre isso. Então, vamos lá. A posição inicial do móvel, o x, na verdade eu chamei de x, mas é a posição inicial. Ou seja, a posição inicial do móvel é menos 12 metros.
o S0 é menos 12. Então vamos finalmente escrever a equação horária da posição desse móvel descrito aqui. Posição final igual a posição inicial, mais, ou melhor, a posição final do móvel é igual a sua posição inicial, que é menos 12 metros, mais sua velocidade, 8 metros, multiplicado pelo tempo t, que é uma variável. Ok? Então, está aqui a equação horária, a posição do movimento uniforme desse móvel. Veja a diferença. Essa equação, ela é uma equação genérica. Todo móvel que apresenta movimento uniforme esse movimento matematicamente pode ser traduzido por essa, pode ser representado por essa equação, tá? É uma equação genérica, ela serve para todos. Mas dado as características do movimento, características, esses parâmetros que eu me refiro, é posição e velocidade. Dado as características desse movimento, nós temos uma equação específica para esse movimento, tá? Portanto, essa aqui é a função horária da posição do movimento uniforme, desse movimento aqui. Ele serve para todos os movimentos? Não. Essa aqui não. Tá? Essa equação ela descreve o movimento de um corpo. Dizer que ela descreve o movimento é demais para essa equação, né? É uma equação mais simples. Mas ela, como eu disse, ela dá a você a previsão de quais as posições que esse móvel vai assumir, desde quando você tenha esse. Essa função horária ela é uma função específica para esse movimento, com esses parâmetros. Quais os parâmetros? Posição inicial igual a menos 12 metros e velocidade constante igual a 8 metros por segundo. Tá? Movimentos com essas características é descrita por essa, é traduzido por essa função. Ok? Descoberto a função desse movimento uniforme, bom, você tem a previsão de, por exemplo, onde esse móvel vai estar no instante t igual a 15 segundos. Qual é a posição desse móvel? Você tem a informação do tempo, você tem a informação do você tem a informação do tempo e você quer saber qual a posição que esse móvel vai assumir nesse momento. Portanto, sua posição final é só substituir, né, pessoal? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Vocês estudaram isso no nono ano, função do primeiro grau e do segundo grau. Se vocês viram alguma coisa em matemática, foi isso, né? De função. Então não é novidade para vocês. Isso aqui. Só um minuto.
Então vamos lá. A posição final, a posição que esse móvel vai assumir no instante igual a 15 segundos. Menos 12 mais 8 vezes o tempo, que é 15 segundos. Então a posição final desse móvel é menos 12, 8 vezes 15 dá 80, dá 120, né? 120. Dá 80 com 40, 120, é isso mesmo. Portanto, posição final é igual a 120 menos 12, dá 108 metros. O espaço aqui é dado em metros. Ou seja, no instante t igual a 15 segundos, esse móvel vai estar na posição 108 metros. Portanto, a equação da posição do movimento uniforme, ela é determinística, pois ela prevê, né, a posição que o móvel vai assumir em qualquer instante de tempo. Faltou só responder quanto ao tipo de movimento, né? O movimento é progressivo ou retrógrado. Bom, essa informação diz respeito à velocidade. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Velocidade positiva indica que as posições do móvel estão aumentando, né? Ele está se distanciando da origem. As posições estão aumentando. Portanto, o movimento é progressivo. Movimento retrógrado é quando as posições do móvel está diminuindo com o tempo, né? Isso quer dizer que ele está se deslocando no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Está se direcionando, está se movimentando no sentido negativo da trajetória. Bom, pessoal, falando agora dos gráficos da função horária do movimento uniforme. Nós temos duas situações, né? O gráfico da posição em função do tempo. Como nós vimos, a equação horária do movimento uniforme é do tipo posição final igual a posição inicial mais velocidade multiplicado pelo tempo. Não é isso? Ou seja, é uma função do primeiro grau, né? Veja, qual é o gráfico da função do primeiro grau? Bom, a função do segundo grau é uma parábola e a função do primeiro grau é uma função, ou melhor, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Parabéns para quem falou que era reta, né? É uma reta, então, na verdade está aí o spoiler já, né? Está aí as duas imagens e está aí já representado esses gráficos. É uma reta exatamente. Nós temos dois casos possíveis. Veja, a função do primeiro grau, ela pode ser uma função do tipo crescente ou decrescente. A função constante aqui está eliminada porque a velocidade não pode, é constante, mas não pode ser zero, né? Então então nós vamos ter função crescente ou decrescente, tá bom? Muito bem. Nós temos dois casos. Se vocês lembram bem da função do primeiro grau, eu vou escrever aqui a função do primeiro grau, a sua cara aqui, ó, f de x, ou melhor, tudo bem, como vocês lembram, f de x é igual a A vezes B mais C. É assim que vocês viram no ensino fundamental, no ano? A vezes B mais C. Aí vocês viram o seguinte, que a parábola, a reta pode ser uma reta do tipo, uma reta assim, uma reta crescente, quando o valor de A, que é o coeficiente angular, é o número positivo, ou, né, A maior que zero. Ou vocês podem ter, ou melhor, ou nós podemos obter um gráfico assim,
né? Quando A é menor que zero, é o número negativo, né? O A é menor que zero. Vamos fazer uma comparação aqui entre as duas funções, né? A função do primeiro grau, nessa forma convencional, e a nossa equação do movimento uniforme. Veja, a posição final aqui é equivalente ao f de x, né? A velocidade que multiplica o tempo, veja, a velocidade é constante e o t é variável, lembra? O coeficiente angular é constante e o b é uma variável. Exatamente. Então, onde eu quero chegar aqui é o seguinte, quem está no lugar do A, do A é o V, né? É o V, nessa equação horária do movimento uniforme, o V é que que é o coeficiente angular do gráfico dessa função do primeiro grau. Ou seja, quando o V é maior que zero, ou seja, a velocidade é um número maior que zero, a velocidade do móvel é um número positivo. Como no exemplo, a velocidade era 8 metros por segundo, um número positivo, né? Maior que zero. Eu inverti os gráficos, mas eu vou corrigir isso. Certo, quando a velocidade do móvel é positiva, a velocidade maior que zero, o gráfico da função é crescente. Ok? Velocidade maior que zero, o móvel se desloca no sentido positivo da trajetória, o gráfico tem essa configuração, é uma função crescente. Ok? Vamos voltar para cá, para nossa comparação. Você já deve ter percebido então que o C da função do primeiro grau, que vocês viram lá no nono ano, é equivalente aqui ao S0. Né? Está isolado, é o termo independente, não é esse o nome? Vocês lembram também que o gráfico da função do primeiro grau corta o eixo y, né? O eixo y, eixo x, assim. O gráfico da função corta o eixo y lá no valor de c, né? No valor de c. Da mesma forma, o gráfico da função horária no movimento uniforme, ele vai cortar o eixo y, mas aqui é o eixo das posições, porque a posição em função do tempo e não y em função de x ou f de x, y é igual a f de x, tá? Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo das posições exatamente aqui, ó, na posição inicial, S0, tá? Esse valor aqui já diz onde o gráfico vai cortar o eixo das posições. Então tem essa configuração. E quando a velocidade é negativa? A velocidade negativa, o movimento é retrógrado, né? A trajetória está orientada para a direita, está aqui o sinal de mais, mas o móvel está se orientando no sentido negativo da trajetória, né? Movimento retrógrado. Veja, nesse caso, nós sabemos que a velocidade é menor que zero, velocidade negativa. A velocidade é negativa. Novamente, lembrando lá da função do primeiro grau, o gráfico da função horária tem essa configuração. A função é decrescente. O coeficiente angular, o V, é negativo. Da mesma forma, esse gráfico vai cortar o eixo das posições, né? O eixo das posições na posição S0, tá? Na constante, com o termo independente, tá? Então, não difere nada do que vocês aprenderam sobre função do primeiro grau lá no nono ano, ok? Então, esse é o gráfico. Vamos voltar lá no nosso simulador. Aqui. Se vocês perceberam, olharam com atenção, tem a opção também de exibir gráfico. Ok? Inclusive eu nunca hesitei, mas
reiniciar tudo. Bom, muito bem. Vamos atribuir ao... chamei de sujeito, né? Vamos atribuir ao sujeito uma velocidade positiva de... coisa rápida, 2 metros por segundo. Olha o que acontece. Velocidade constante, não muda, só 2 metros por segundo. A sua posição está aumentando. Velocidade constante, né? Não muda, como eu disse. E a velocidade está aumentando. Veja, é uma reta. Podemos parar aqui. Ele parou. É uma reta. Se vocês lembram do que nós acabamos de ver, da função do primeiro grau, essa reta, nós percebemos que o grafo que mede aqui a posição ao longo do tempo é uma reta, e pela posição dela nós percebemos que ela é uma reta de uma função do primeiro grau, uma reta, e uma função crescente, né? Vamos comparar aqui, olha só a direção, né? O tempo passa, porque o tempo passa e as posições estão aumentando, ok? E se atribuirmos a esse sujeito de preto uma velocidade negativa de menos 2 metros por segundo. Nesse caso o movimento é progressivo, né? Menos 2 metros por segundo, velocidade negativa, movimento retrógrado. Não esquecer. Olha o que vai acontecer. O móvel, o tempo passa, as posições estão diminuindo, né? Até alcançar o zero. Muito bem. E a velocidade não muda, a velocidade constante, movimento uniforme, e suas posições continuam diminuindo. Passou pela origem, posição 0 aqui. Até a posição menos 10, né? Olhando para esse gráfico, vocês percebem que essa configuração é de uma função decrescente, né? Seu coeficiente angular é negativo. Coeficiente angular, sim. A velocidade, atribuímos ela a 2 metros por segundo, ok? Então nós temos um gráfico naquela direção positiva e depois um gráfico naquela configuração de função decrescente. Nesse trecho a função é crescente e nesse trecho, nesse intervalo de tempo, a função é decrescente, ok? Vou iniciar aqui. Bom, pessoal, essa era a aula sobre o movimento uniforme, a sua função horária e o gráfico do movimento uniforme que eu fiz para vocês, tá? Vou passar as diretrizes aí dos exercícios e como proceder com as dúvidas, tá? Já é tarde, não, por essa parte aqui, né? Caprichem nos estudos e, como sempre, as dúvidas você deve encaminhar para o seu professor, tá bom? Importante dizer que vocês devem ler o material, assistir a videoaula, responder o exercício, pesquisar em outras fontes. Perdurando as dúvidas, você entra em contato com o seu professor. É importante nesse primeiro momento você fazer a sua pesquisa, o seu estudo, tá bom? E esse material que os professores disponibilizam é o material de base para você iniciar o seu estudo, a sua pesquisa, tá? Havendo dúvidas, aí vocês entrem em contato com o professor. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui. Boa noite.